Campus Party é dada a largada para um dos eventos de tecnologia mais cobiçados do mundo, que acontece este ano aqui em Brasília. Executado, estudante é morto a tiros dentro de escola no Itapuã. Dia Mundial de Doação de Sangue. 2% da população doa com frequência e o governo quer mais. Feriado prolongado. Temer prepara a viagem à Rússia e Congresso desacelera ritmo de votações. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. A Campus Party, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, chega a Brasília. É a primeira vez que o DF recebe a maratona de inovação e tecnologia. São esperadas mais de 40 mil pessoas até domingo. E fãs amanheceram acampados no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. É para lá que a gente vai agora, direto com a repórter Érica Blaine. Boa tarde, Érica. Como é que está a movimentação por aí? Olá, boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Pois é, nós estamos aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde já existem aqui cerca de 4.500 pessoas, sendo que 3.000 devem ficar acampadas, passar o fim de semana prolongado aí, acampadas aqui, trocando muita informação, tecnologia, muita ciência, enfim. Mas para quem ainda não está inscrito, tem novidade, tem coisa boa, vai ter programação aqui de graça. E nós vamos conversar agora com o Tonico Novaes, que é o diretor-geral da Campus Party, que vai nos falar justamente dessa programação aí para o público em geral, né, Tonico? Exato, a gente aqui tem a área Open, que é uma arena gratuita, e para quem não conseguiu comprar ingresso, vai poder ver um pouco do que é a Campus Party, sentir um pouco o que é isso. A gente tem aqui dentro dessa arena gratuita toda a parte de robótica, com o futebol ou hockey de robôs, alguns falam futebol, outros falam hockey. Tem a parte de drones, que vão ter workshops para montar drones e depois os drones vão estar sendo pilotados dentro da arena. Vai ter o Campeonato Brasileiro, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Drones aqui com pilotos profissionais. A gente tem toda a área de empreendedorismo, com o palco de empreendedorismo, workshop de empreendedorismo, toda a exposição das startups, o projeto Campus Future, onde as universidades trazem o que elas têm de mais inovação para se conectar com a sociedade, toda a parte de simuladores. A gente tem o stand dos fazedores, que é onde a gente desenvolve protótipos através de workshops com impressora 3D, máquina de corte a laser, máquina de solda e etc. Ou seja, tem muita atividade, mesmo para você que não comprou ingresso e quer conhecer um pouco da Campus Party em Brasília, vem para cá que tem bastante coisa para fazer. É uma dica ótima aí para o fim de semana prolongado, né? Fim de semana que começa já amanhã. É isso aí, Orengo. Muita informação, muita tecnologia, muita diversão aqui para o público brasiliense. Mais informações eu trago para você na segunda edição do Band Cidade. Até lá. Legal, Érica. Obrigado. Uma bela oportunidade, hein? Olha, o ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, mandou transferir o ex-assessor especial do presidente Michel Temer, Rodrigo Rocha Loures, para a carceragem da Polícia Federal. A decisão atende a um pedido da defesa e visa garantir a integridade física do ex-deputado. Os advogados alegam que Loures vem sofrendo ameaças diretas e indiretas na Papuda. Além disso, Loures e a família estariam sofrendo pressões por conta das especulações em torno de uma possível delação premiada. A defesa informou ainda que o pai do político recebeu uma ligação alertando que o filho corria risco de morte. Além de determinar a transferência da Papuda para a carceragem da PF, o ministro Edson Fachin quer que o Ministério Público investigue as suspeitas. E o Supremo negou o pedido de liberdade da irmã de Aécio Neves. Ela vai continuar na cadeia em Belo Horizonte. Terça que vem, o tribunal julga se o senador Tucano também será preso. O pedido é da Procuradoria-Geral da República. 3 dos 5 ministros da primeira turma votaram para manter Andréa Neves presa. Irmã do senador afastado Aécio Neves, ela pediu R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, segundo as investigações. O dinheiro, de acordo com o Ministério Público, era propina para o senador Tucano facilitar negócios do grupo JBS junto ao governo. Para os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux, se Andréa fosse solta, poderia voltar a cometer crimes. A defesa vai recorrer.
até porque o ministro Luiz Fux disse que naquele momento ele estava dando voto no sentido da manutenção da prisão, mas que poderia rever no momento futuro. Na próxima terça-feira, os ministros da primeira turma do Supremo vão decidir sobre o pedido de prisão de Aécio Neves, feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Os ministros também vão julgar um recurso do Tucano contra a decisão que o afastou do cargo de senador. O ministro Marco Aurélio Mello cobrou do Senado nesta segunda o cumprimento da decisão judicial que determinou o afastamento de Aécio Neves em 18 de maio. O Tucano continua recebendo o salário de R$ 34 mil e mantém o gabinete funcionando. Eunício Oliveira, presidente da casa, afirma, no entanto, que cumpriu a determinação do Supremo, mas que as medidas adicionais devem ser definidas pela Corte. A defesa do senador afastado disse que Aécio está cumprindo à risca o que determinou o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. Se afastou das suas atividades parlamentares, nunca mais se dirigiu ao seu gabinete e nem participou da discussão de qualquer projeto que é a essência da atividade parlamentar. Se o Supremo aceitar o pedido de prisão de Aécio Neves feito pelo Procurador-Geral da República, a palavra final será dada pelo plenário do Senado, que terá de confirmar por maioria simples, em sessão com um mínimo de 41 senadores, a decisão do tribunal. E o presidente Michel Temer deve passar o feriado aqui em Brasília e embarca para a Rússia em visita oficial no fim de semana. O Planalto quer ver a denúncia de Janot barrada na Câmara antes do recesso de julho. E olha que o Procurador-Geral da República nem apresentou ainda as acusações. Por isso, a ordem é não perder tempo e focar na articulação. Os detalhes chegando com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui, o governo já montando uma trincheira lá na Câmara, né, Renata? Boa tarde. É isso, Rodrigo, boa tarde para você, para todos que estão aí nos acompanhando, todo mundo já em clima de sexta-feira, né, véspera de feriado, já está nesse clima aí de sexta-feira. Olha, se tem uma coisa que não se pode negar, é que o presidente Michel Temer é um exímio articulador, né, isso realmente ele sempre fez muito bem e continua fazendo muito bem. Ontem, por exemplo, ele convidou os governadores para um jantar no Palácio da Alvorada, 18 governadores participaram, incluindo governadores de oposição, como o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. E aí na pauta, ali na conversa, na negociação, o governo pretende ajudar na renegociação das dívidas desses governadores, mas claro, né, em política é toma lá da cá, em troca quer um suporte, um apoio aí também lá no Congresso Nacional. Então, os governadores estão nessa situação realmente bastante difícil, participaram também desse jantar ontem no Palácio da Alvorada, os presidentes do BNDES, os presidentes do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, porque qual é o principal papel desse governo nesse momento? É ajudar, sim, claro, os governadores a saírem desse momento de crise, desse momento difícil financeiro, mas também não prejudicar os cofres públicos, não prejudicar o próprio governo, né? E em contrapartida também você tem o próprio BNDES, que não pode sair prejudicado. E aí os governadores aproveitaram esse momento de encontro para apresentar as suas demandas, para apresentarem aí os seus principais dilemas, que na verdade a gente ouviu aí, por exemplo, o próprio governador de Goiás, Marconi Perillo. Ali, quando estava todo mundo reunido, a gente vai ver, ele falou sobre a dificuldade que os governadores têm em conseguir financiamentos, em conseguir linhas de crédito, porque é um sistema um tanto quanto burocrático. Mas separamos um trecho dessa fala do governador de Goiás, Marconi Perillo. Vamos ouvir. Eu pediria assim, agilidade máxima, celeridade em relação a não só essa questão do BNDES, mas as outras também. Nós temos pendências na Caixa, temos pendência do Banco do Brasil, o próprio Tesouro Nacional, e não apenas em relação a essas leis de refinanciamento ou de alongamento de dívidas, mas também em relação a pedidos de crédito que nós temos, que estão sendo analisados nessas instituições e no próprio Tesouro. Então é isso, o governo estuda lançar 2 linhas de crédito, 2 linhas de financiamento junto ao BNDES para ajudar também essas demandas aí dos próprios governadores. Ô Rodrigo, para finalizar, o ex-todo-poderoso ex-presidente da Câmara, ex-deputado federal, Eduardo Cunha, prestou hoje depoimento sobre aquela investigação que trata sobre as delações de Joesley Batista, da gravação, daquela famosa e polêmica gravação dele. Na verdade, os advogados de Cunha haviam pedido um prazo maior aí, um prazo de 48 horas a partir do momento que tivessem acesso a essas gravações. Mas aí o Supremo não se posicionou com relação a isso. O depoimento foi hoje, o depoimento sigiloso, e vamos ver, né, se vai vazar, se a gente vai ficar sabendo aí o que o ex-todo-poderoso presidente da Câmara, também Eduardo Cunha, falou a respeito desse assunto. Rodrigo.
Obrigado, Renata. Continua acompanhando os depoimentos e traz mais informações. Morreu na madrugada de hoje, no Rio de Janeiro, o jornalista Jorge Bastos Moreno, colunista do Globo. Ele tinha 63 anos e sofreu um edema agudo de pulmão decorrente de complicações cardiovasculares. Moreno nasceu em Cuiabá e viveu em Brasília por mais de 30 anos. Há 10 morava no Rio de Janeiro. Com 4 décadas de carreira, Moreno era conhecido por políticos e artistas. Em nota, o presidente Temer disse que perdeu um amigo e que o jornalismo brasileiro fica sem uma das suas maiores referências. Já o governador Rodrigo Hollenberg ressaltou a competência e a sagacidade de Moreno e afirmou que a morte dele é uma perda irreparável. O enterro vai ser no Rio de Janeiro hoje à tarde. O ministro do Supremo e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, cancelou todas as agendas e está a caminho da capital carioca. E a seguir, aluno é executado dentro de escola no Itapuã. Entenda o caso logo depois do intervalo aqui no Band Cidade.